Errando feio, o governo Lula resolveu subir impostos. Nicolas está surfando no tema. Muitos bolsonaristas estão em polvorosa, mas o youtuber Cellbit resolveu dar uma lição. Vamos refletir um pouquinho aqui com o Pedro Zambarda no plantão do Meteoro. O Sofia. Lula às vezes não se ajuda, né? Não, o Haddad tá de parabéns, né? No último ano do governo Lula, eu vou, Sofia, aumentar imposto de 1.000 produtos. O ano eleitoral. O ano em que você vai ter uma eleição, você toma uma medida impopular. Qual que foi a primeira coisa que aconteceu? O Nicolas já gravando vídeo e torando isso aqui, esse tipo de coisa aqui, gente. Olha só. Repetida. Corrupção, escândalos, promessas bonitas em época de eleição e abandono depois. Sempre a mesma história. Sempre o povo pagando a conta. Mas agora, algo começou a mudar. Nós estamos apenas... Durante a caminhada, eu vi com os meus próprios olhos. Crianças correndo para abraçar, pais com lágrimas nos olhos, gente simples dizendo, não desiste das vidas. Ali eu entendi uma coisa, não desistir virou um ato de amor. E também um ato de coragem. Diante de tudo aquilo que tentam impor ao nosso país. E a verdade é que quem está do outro lado nunca desistiu. Mesmo entre brigas, derrotas, momentos difíceis, eles continuaram avançando. E agora chegou a nossa hora, não de unir a direita, mas de unir o Brasil. Porque o inimigo quer exatamente o contrário. Quer que você pare, quer que você desanime, quer que você ache que não adianta mais lutar. Sofia, ele me solta esse vídeo no dia que o governo Lula eleva impostos. É um tiro no pé, gente. É um tiro no pé do tamanho do Maracanã, gente. Vamos lá então para a notícia. E deixa eu trazer aqui para vocês essa informação aqui. Olha só. O governo Lula eleva em até 25% os impostos de importação sobre 1.000 itens, sobretudo eletrônicos. Tem mais coisa além disso, tá, gente? O Ministério da Fazenda de Lula elevou o imposto de importação sobre mais de 1.000 produtos com alíquotas que podem chegar a 25%. A lista inclui smartphones, freezers, painéis LCD e LED, além de máquinas e equipamentos usados pela indústria. A justificativa oficial é proteger a produção nacional. Sofia, que indústria que o Brasil tem para ser protegida? Aí é que tá a questão. Essa é que é a questão. A medida deve ajudar o governo a arrecadar, e aí vem a real razão para relevar os impostos, 14 bilhões extras esse ano. Para variar aquela coisa que quando você fala, você está sendo antipetista, é a jossa do teto de gastos do Lula, que é o tal do arcabouço fiscal. Surge em um momento delicado para as contas públicas, desde o início do terceiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva. A equipe econômica, liderada por Fernando Haddad, tem buscado novas fontes de receita para cumprir a meta de superávit primário. O argumento da Fazenda é que a entrada de produtos estrangeiros estaria a níveis capazes de ameaçar elos da cadeia produtiva e provocar uma regressão tecnológica. Em tese, as tarifas mais altas dariam fôlego à indústria local. Na prática, o caso dos celulares levanta dúvidas. O Brasil tem linhas de montagem, mas depende de componentes de tecnologia importados. Não há hoje uma cadeia completa capaz de produzir smartphones do zero com competitividade global. O impacto não se limita a bens de consumo, parte da alta recai sobre bens de capital, máquinas e equipamentos usados em produção. Isso significa que empresas que dependem de tecnologia estrangeira para modernizar fábricas ou ampliar a cadeia produtiva também pagarão mais. Importadores alertam para perda de competitividade e possível pressão inflacionária. Sofia, eu vou traduzir para o brasileiro médio, tá? As coisas vão subir de preço. Isso aqui não vai sair de graça, tá? Isso aí vai ter um efeito direto na inflação. Eu fiz uma cozinha também dos produtos que vão ter essa alta. E a gente tem aqui, governo Lula aumenta o imposto de importação de mais de 1.000 produtos. Veja a lista. E aí, deixa eu trazer aqui para vocês só um minutinho. Ó, a lista é essa daqui, gente. Alguns dos principais itens que tiveram alíquotas elevadas foram aparelhos inteligentes, smartphones, congeladores freezers, robôs industriais, fornos industriais para tratamento térmico de metais, aparelhos e dispositivos de liquefação do ar ou de outros gases, aparelhos dentários de brocar, mesmo combinados com uma base comum com outros equipamentos dentários, aparelhos de tomografia computadorizada, tubos de raio-x,
máquinas e aparelhos de encher, fechar, arrolhar, capsular ou rotular garrafas, máquinas e aparelhos de preparação de alimentos ou rações para animais, máquinas e aparelhos para indústrias de açúcar, cervejeira e preparação de carnes e de frutas ou produtos hortícolas, distribuidoras de adubos fertilizantes, painéis indicadores com dispositivos de cristais líquidos, os LCD, ou de diodos de emissores de luz LED, pontes e elementos de pontes, torres e pórticos, reatores nucleares, até os reatores nucleares vão ter alta, turbinas para propulsão de embarcações, motores para aviação, bombas para distribuição de combustíveis e lubrificantes, do tipo que utilizado em postos, estações de serviço ou garagens, e os fornos industriais. Aí, Sophie, é o seguinte, da lista toda, o que chamou mais atenção? Os celulares. Os celulares eu já vou falar desde já, tá? Eles não vão sofrer uma alta tão forte, porque essas alíquotas vão ser mexidas nos modelos importados, tá, gente? Então, Xiaomi, que não é produzido no Brasil, vai ter alta. iPhone, Samsung e Motorola não devem ter reajuste, tá, Sofia? Porque a gente tem uma cadeia de produção nacional e isso não tem mudança. E aí aconteceu, gente, o que sempre acontece comigo, eu participei do processo da aprovação do marco legal dos games e eu tirei uma foto com o Lula. Obviamente, isso aí já está provocando uma série de ataques que eu estou recebendo. Para quem não sabe, a fotinho é essa daqui. É uma lei que melhora a questão da situação dos desenvolvedores de jogos no Brasil e, portanto, mexe com artigos de tecnologia. Então, estou sendo cobrado nas redes sociais. Eu estou sendo atacado em cima disso, ó. Tem gente botando aí, tá feliz com ele? Você parece feliz como os impostos que o seu corrupto de estimação está colocando para a população. O mago implacável, a expressão do escárnio, a síntese da maldade, o exalar da arrogância e a personificação do que define um canalha, enfiando mais um imposto no C dos outros para comprar mais uns políticos e poder fazer o que quiser nessa guerra contra as pessoas honestas. Petista. Tinha um monte de gente me xingando nisso aí. Estou recebendo mention até agora disso aqui. Só que quem está sendo atacado, sobretudo os influenciadores de games, já foram para cima do BRKS Edu, já foram para cima dos principais nomes e foram para cima do Selbit. E não foi só a Robinha do gabinete do ódio do Bolsonaro. Foi o Nicolas atacá-lo, né? Aí o Nicolas escreve aqui, não sei quem é, mas me disseram que é influencer de game e também fez o L. Por onde anda esse pateta? Aí o Rafael Lange, que eu conversei com ele, inclusive, lá na festa do Flow ano passado, a gente boa pra caramba, inclusive, desenvolveu um jogo muito bacana, que é o Enigma do Medo. Opa, desculpa, Nicolas, a demora. Eu estava trabalhando, imagino que você não saiba o que é isso. A resposta do Selbit foi engraçadinha, Sofia, tá todo mundo repercutindo, mas está acontecendo um negócio mais sério agora, que me mandaram aqui antes de começar o corte, que é isso aqui, ó. Os bolsonaristas estão comparando o Selbit com Jeffrey Epstein, tá? Tá rolando isso aqui. Gente. A galera perdeu o limite. Aham. Já estão marcando, acionando a assessoria do Selbit para meter um processo. Descobrir quem é o IP desse palhaço aqui. Porque isso aqui é absurdo, é completamente descolocado. Mas é isso, Sofia. Tiro no pé do governo, né? Só para variar. Tiro no pé do governo e vou dizer uma coisa, tiro no pé de quem tá atacando o Selbit, porque ele... A última vez que a gente falou do Selbit aqui no Meteoro foi justamente porque ele fez um chazinho de revelação de processo. Processou uma caralhada de gente que tava atacando ele nas redes sociais. E os caras vão lá fazer isso de novo. De novo! De novo, mas agora falando da parte mais séria aí da notícia, né? Essa taxação. Cara, existe uma lógica por trás de você ter um protecionismo, né? Que é a ideia de que se a gente não tiver um preço mais alto para os produtos importados, os produtos, a indústria nacional não vai se desenvolver. Ok, mas simplesmente você pegar e botar uma taxação mais alta nos produtos importados sem fazer toda uma outra série de medidas para que a indústria nacional se desenvolva, você não vai
ter esse efeito que você está esperando. O que você vai fazer é garantir que a população daquele país não tem acesso nem a um nem a outro. Sim, sim. E O governo tem algumas iniciativas interessantes, o próprio Alckmin está caminhando para voltar a ter parques industriais. Mas, Sofia, meter essa tarifa em ano eleitoral, cara, isso é medida para segundo ano, para terceiro ano de mandato, não para o ano eleitoral. concordo. Começa por aí, né? E, e essas medidas, vamos e convenhamos, eu não acho que sejam suficientes. O tipo de medida que a gente precisaria para desenvolver a, a indústria nacional começaria por fodam-se patentes. Me mostre um país que conseguiu crescer a sua própria economia respeitando patentes, a sua própria indústria respeitando patentes dos outros. Eu não estou falando só da China. Eu não estou falando só da China. Peguem e leiam aquele livro Chutando a Escada. Eu não vou lembrar o nome do autor, mas é um autor coreano. Deixa eu até pegar aqui. Agora, só lendo o comentário do Thiago, enquanto isso, Bolsonaro deixou 700 mil morrer de Covid, o gamer dormindo. Lula sobe imposto sobre hardware, que já estava caro por culpa da IA, o gamer fica puto. Isso é uma coisa também que eu queria falar para vocês aqui, enquanto a Sofia vai atrás do nome. O presidente que mais fez pelos games no Brasil foi o Lula, tá? Sim. Não sabendo absolutamente nada sobre videogames, ele falou um monte de besteira a respeito do setor, mas as leis de incentivo que foram para o audiovisual foram as leis de incentivo que permitiram a gente ter uma indústria muito pequena ainda de desenvolvimento de jogos, fora o cenário de esportes no Brasil, que é grande. É o Ha Jun Chang, né? É o autor coreano do livro Chutando a Escada. Ele discute isso, como todos os países que desenvolveram sua indústria fizeram isso cagando para leis de direito autoral, só de propriedade intelectual. Só que daí o que acontece? Eles sobem por essa escada e depois chutam a escada. Depois que eles se desenvolvem, eles mudam a postura e começam a respeitar as leis de patentes, etc. O Brasil, ele já ensaiou. A lei dos genéricos, por exemplo, foi uma ensaiada aí que deu de... Vamos afrouxar um pouquinho essa coisa de propriedade intelectual? E isso é um passo necessário aí para a gente conseguir ter algum tipo de autonomia. Lidar com o fato de que a gente não vai conseguir começar já sair disputando de primeira também é uma outra questão. Sim, os produtos da indústria nascente, eles nunca vão ser capazes de competir com os importados. Aí a gente pode olhar para a China. Ou a gente pode olhar para o Japão. Os carros do Japão eram considerados todos uma merda, até que a indústria se desenvolveu o suficiente para ter carros bons. A China, os produtos eletrônicos deles eram considerados uma merda, até eles se desenvolverem o suficiente para ter algo bom. Sim, num primeiro momento, uma indústria nascente aqui no Brasil seria uma merda comparado com o que tem de fora, até se desenvolver o suficiente para ter algo bom. Porque é E investimento de longo prazo, gente. É longo prazo. exatamente. Então, existe sim um caminho a ser seguido. O que não adianta fazer? Não adianta, antes de você fazer todo esse caminho, você meter taxação. É esse o problema. Sim. É esse o E, problema. e é o que a Alves falou ali, né? Isso no momento em que vai ter uma alta por conta do tarifaço do Trump e a crise em cima dos próprios metais raros. Os chips de RAM e de memória estão disparando os preços, né, Sofia? Ou seja, vai ter isso mais a taxa do Lula. É uma escolha Exatamente. completamente Completamente equivocada. equivocada. Criticada por duas pessoas, né, Sofia? A gente defende taxação desde que tenha sentido, né? Exatamente, exatamente. A taxação no Brasil, para mim, o grande problema dela é ser taxação sobre consumo. A gente tinha que taxar menos o consumo e mais a renda. Uhum. O governo deu uma acertada aí em diminuir. E quando eu falo taxar renda, estou falando taxar renda de gente grande, né? Então o governo deu uma acertada aí, uma taxação um pouquinho mais progressiva com a IR. questão do IR.
mas tinha que aumentar muito mais a taxação sobre a renda dos mais ricos e diminuir a taxação sobre o consumo. Não é o que o governo está fazendo. Pelo contrário. E aí, mas enfim, não me surpreende isso. O governo Lula, ele tem uma coisa de, às vezes, tomar umas medidas econômicas meio sem pé nem cabeça de fazer as coisas pela metade. É igual você tem a questão da pós-graduação no Brasil, que cresceram loucamente a pós-graduação porque a gente precisa de mão de obra qualificada, etc, etc. Qual que foi o resultado? Como formou um monte de mão de obra qualificada que ou vai para o desemprego ou sai do país. Exato. Sabe? São essas medidas pela metade. E aí a gente tá vendo mais uma coisa, uma medida pela metade. Enfim, ficamos por aqui, Pedro. Ficamos por aqui, Sophie. Pessoal que está assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias aqui no Plantão do Meteoro.